E aí, gente, o assunto do vídeo de hoje é sotaque. Eu fiz uma pergunta nos stories no Instagram e a pergunta era: há um sotaque correto? Qual é o sotaque correto em inglês? O britânico, o americano, algum outro ou qualquer sotaque tá valendo? E a maioria das pessoas respondeu que qualquer sotaque tá valendo, mas algumas ainda acham que o americano ou o britânico são os corretos. E nesse vídeo eu quero dar a minha opinião a respeito disso. Primeiro, eu quero que você pense em português. Qual é o sotaque correto do português? É o do Brasil ou de Portugal? Ou de outro país, né? E mesmo no Brasil, mesmo que você diga brasileiro, de qual região, de qual cidade? Não existe o sotaque certo ou sotaque errado, todos estão corretos. A gente fala da forma que a gente aprendeu com a nossa família, com os amigos, na região que a gente vive. E a gente pode também mudar de região e pegar um pouquinho do sotaque de lá, mas todos estão corretos, não existe o certo ou o errado. Você fala da forma que você aprendeu. E quando a gente fala de aprender um outro idioma, é importante que a gente tenha contato com vários sotaques, para a gente conseguir entender muitas pessoas de lugares diferentes. Então imagina a seguinte situação: você aprendeu o sotaque americano, americano de Nova York, né? Porque a gente sabe também que o país é muito grande e cada lugar ali, cada cidade vai ter um sotaque diferente. Você aprendeu o inglês americano de Nova York, você fala muito bem, entende pra caramba, e aí você vai para uma entrevista de emprego numa empresa inglesa. E aí? Será que você vai entender a pessoa que vai te entrevistar? Então quanto mais contato você tiver com diferentes sotaques, maior as possibilidades na sua vida, não só de arrumar um emprego, mas na hora que você puder viajar, você ir para um lugar diferente, você ter maior contato com a cultura desse lugar. Então é importante, quando você está aprendendo, você aprender o máximo que você puder. E aí eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu cresci aprendendo inglês americano porque é o que a gente tem mais contato aqui no Brasil. E eu morei em Londres. Quando eu cheguei lá, eu passei um mês, pelo menos, com muita dificuldade de entender as pessoas, porque era um sotaque absolutamente diferente de tudo que eu estava aprendendo na escola, aprendendo nos filmes. A gente assiste muito mais filme americano aqui do que inglês, então foi muito difícil, foi um início muito difícil. Mas eu fui aprendendo com o tempo e eu tive contato não só com o inglês do londrino, mas eu tive contato com o inglês de outras pessoas que moravam ali também, não só de ingleses de outras cidades, mas de outros imigrantes que estavam ali, que tinham um sotaque deles e que também é correto você assumir o seu sotaque. Eu sou brasileira, eu posso ter um pouco de sotaque de brasileiro. E eles também, você escuta um francês falando inglês, é muito diferente de um italiano falando francês, e é muito legal você conseguir se comunicar muito bem com essas pessoas, conseguir entender e conseguir falar com essas pessoas. E aí eu quero falar de um outro assunto bem sério, que é o preconceito linguístico. Eu vou contar uma história, essa não é minha, essa é de uma outra professora, que tinha acabado de voltar da Escócia, e ela falava inglês muito bem. Só que na Escócia o inglês é bem diferente, o sotaque é muito diferente do que a gente está acostumado. E os alunos não aceitaram. Eles achavam que ela não sabia falar inglês. Só que assim, os alunos nunca tinham tido nenhum contato com o idioma, eles realmente não sabiam nada de inglês. Ela sim sabia. E eles acharam que ela não sabia falar inglês porque eles achavam, eles não sabiam de nada. Eles só achavam. Então ela sofreu preconceito por isso, e isso pode acontecer com a gente quando vai viajar, que a gente tem um sotaque diferente. Por melhor que você fale inglês, você vai falar um pouco diferente do que eles falam. Então a gente pode sofrer preconceito lá fora e a gente pode ser preconceituoso também. Quantas vezes você já não ouviu alguém falando mal de outra pessoa porque ela tinha um sotaque diferente, de uma região diferente aqui do Brasil? Ao invés de você tentar se comunicar da melhor maneira, aprender o que aquela pessoa sabe mais do que você, porque ela sabe muito mais de uma região que talvez você nem conheça. Então, sotaque, não existe sotaque certo, existe o sotaque que você fala. O que você precisa se preocupar é em ter a pronúncia correta. Quando você assiste um vídeo de pronúncia, eu tenho alguns aqui no canal, eu sempre mostro, de repente, duas palavras que são muito parecidas, mas a pronúncia é diferente, elas têm significados diferentes. Aí sim, é pronúncia, não é sotaque. O sotaque é o seu, o que você vai desenvolver, e
provavelmente você vai fazer alguma mistura do português com o inglês que você aprendeu um pouco do seu professor e tudo bem. O mais importante é que você se comunique de uma forma eficiente, tá? Que você consiga falar o que você realmente quer falar e que você consiga entender as pessoas que estão falando com você. Então eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? E qual é o sotaque que você tem mais contato? É o americano, é o britânico, algum outro? Você já morou fora? Que assim a gente descobre a melhor maneira da gente se comunicar, tá? E não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e clicar no sininho, que é bem importante.